Vamos lá agora explicar, a gente rever, né, os números irracionais. E quais são os números irracionais? São aqueles números que são diferentes dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Ou seja, vamos lá, professor, para exemplos. Uma dízima não periódica. Eu tenho um número que se repete várias vezes, só que com números diferentes. Ela não tem um período. 0,10112 e assim vai infinitamente, não tem um período certo. O número π, que vale aproximadamente 3,14, só que tem outros números aqui, ok? Que a gente não tem como definir. Raízes de números primos, ou seja, a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 11, de 13, ou seja, a raiz quadrada de números primos, são aqueles números que só tem dois divisores, né? Um e ele mesmo. E vamos lá, né? Então esse é um resumo sobre números irracionais. Na primeira questão, está mandando classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas. E está aí as alternativas para vocês verem qual delas você vai marcar o X. No 1 aí, um número natural não pode ser um número irracional. Vocês julguem aí como verdadeiro ou falso. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Verdade? O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Esse negócio de estar contido quer dizer se está dentro. Se um número racional pode ser irracional, ou então ou não, né? O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Quais raízes quadradas, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Isso é verdade? Observe o seguinte. Eu não falei isso antes, mas o conjunto dos números irracionais, ele é um pouco diferente dos outros. Ele não está contido, ele só está contido no conjunto dos números reais. Observe, conjunto dos números racionais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, e aqui eu tenho um conjunto maior que é dos números reais. O conjunto dos números irracionais está aqui, ó. O conjunto dos números irracionais. Ele não está dentro nem de racional, nem de inteiro, nem de natural. Ele não pode ser nenhum deles. Os números irracionais é só aqueles casos que eu falei, que é uma parte dos conjuntos dos números reais. Ele só pode, a gente só pode dizer que está dentro dos números, do conjunto dos números reais. Ele não pode estar contido dentro de outros conjuntos. Ok, gente? Então vamos lá. Com essa explicação acho que dá para vocês responder a primeira questão. Vamos lá. Segunda questão. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é racional? Aí vocês observam aí, um número que não é racional. Na terceira questão, as alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Aí vocês leem direitinho e marquem com um X. Quarta questão, indique nas alternativas a seguir quais são e quais não são números irracionais. Vocês coloquem se sim ou não. É racional ou não é racional? Irracional no caso. É irracional ou não é irracional? Na quinta questão, represente na tabela real o número irracional raiz de 2. Vocês observem aí. A raiz de 2 está entre quê? Entre a raiz de 1 e a raiz de 4, né? Ou seja, está entre 1 e 2. Vocês observem aí direitinho e tentem marcar onde está representado na reta numérica a raiz de 2. Sexta questão, coloque em ordem crescente os seguintes números. Comecem do menor número para o maior número. Sétima questão, indique 3 números irracionais que estejam entre 6 e 7. Pesquise aí se for necessário. Oitava questão, dividindo-se 22 por 7, obtemos um número. Aí tem um número bem grande aí. E esse número é racional ou irracional? Por quê? Aí vocês expliquem. Como eu falei, os números irracionais, eles produzem dízimas não periódicas. Ou seja, os números não se repetem através de um período.
Já os números racionais, eles têm uma dízima periódica. Os números são repetidos através de um período. Um exemplo do número racional: 2,33, 33 e assim por diante. 3333, 1,12, 12, 12. Isso são exemplos do conjunto dos números racionais. Já no conjunto dos números irracionais não temos isso. São números que são jogados aleatoriamente, ou seja, não tem um padrão. Aqui o padrão é quem? 12, aqui o padrão é quem? 3. Ok, gente? E tá aí a explicação sobre a atividade do dia 12/11.